Você já deve ter ouvido falar do grande perigo que é interpretar a Bíblia literalmente, que não se deve fazer uma leitura literal da Bíblia, porque isso é muito perigoso. Será que é isso mesmo? Sejam bem-vindos ao canal Somos Um Universitários Missionários, eu sou Marcelo Santos e nesse último vídeo a respeito da Bíblia, a gente fez uma pequena série aí de vídeos sobre a Bíblia, eu vou falar sobre como interpretar a Bíblia e como ler a Bíblia. E muita gente fala, do perigo que é a interpretação literal, que deve-se fugir da interpretação literal da Bíblia. Dizem que se alguém interpreta a Bíblia literalmente, vai, por exemplo, ler um texto que fala que pessoas que pecaram devem ser apedrejadas. Então a pessoa vai sair por aí apedrejando as pessoas. Ou que o povo de Israel fez uma guerra contra outro povo, então a pessoa vai usar isso para fazer guerra contra outros povos. Usam até mesmo um exemplo bem engraçado que aconteceu no interior do Brasil, de um homem que leu a Bíblia, um texto que dizia vai ter com a mulher adúltera, e ele leu errado, ele leu vai ter com a mulher e adultera. Então ele procurou uma mulher para adulterar, né? E é engraçado, né? Seria engraçado se não fosse trágico. Mas todos esses exemplos não são exemplos de leitura literal da Bíblia. Pelo contrário, isso daí não é a interpretação literal da Bíblia. Isso é uma interpretação casuística da Bíblia. O que é casuística? É você procurar um pretexto para você fazer aquilo que você já quer fazer. Então você procura no texto e você vai catar no texto aquilo que parece confirmar aquilo que você já quer fazer, ou o ódio que você já tem contra um determinado grupo, ou uma desculpa para fazer algo que você já quer. Então você cata no texto aquilo que você quer fazer. No caso do senhorzinho lá do interior, não é nem uma leitura casuística, é uma leitura analfabeta mesmo da Bíblia. A interpretação literal da Bíblia significa você procurar saber literalmente o que o texto diz. Então, é uma visão completamente diferente. Interpretar a Bíblia literalmente significa eu ter a humildade de eu reconhecer que eu não sei o que o texto quer dizer e me dispor a procurar saber o que o texto quer dizer e procurar aprender o que o texto quer dizer. Isso vale para qualquer obra literária. Qualquer obra literária deve ser interpretada literalmente, ou seja, o que esse autor está querendo dizer, o que esse autor está querendo escrever. Isso significa, é claro, interpretar literalmente uma poesia significa interpretá-la como poesia. Se eu pego uma poesia e quero dizer que ela é uma narrativa, então eu não estou interpretando literalmente, eu estou fazendo confusão. Da mesma forma, se eu pego uma narrativa histórica e eu quero dizer que aquilo é uma poesia, eu também não estou interpretando literalmente, eu estou misturando as coisas. Então, interpretar literalmente significa isso, eu me debruçar sobre o texto e fazer as seguintes perguntas. Qual é a intenção desse autor? O que ele está querendo dizer? Onde ele quer chegar? Enfim, descobrir a realidade do autor. Tem estudiosos que dizem que isso não existe. Os estudiosos pós-modernos dizem que não existe uma verdade do autor, que não existe um sentido. Mas aí essa é uma outra discussão, eu não creio nisso, eu creio que existe verdade, eu creio que existe autor, eu creio que existe sentido, tá? Então interpretar literalmente é isso. Interpretar literalmente a Bíblia significa entender que ela é um todo. Significa entender que ela tem uma revelação progressiva dentro dela e aquilo que parece confuso em determinado trecho vai ser bem explicado em outro trecho. E entender o princípio de que a Bíblia explica ela mesma. Interpretar literalmente a Bíblia significa você ter essa humildade e procurar saber e procurar fazer essa interpretação literal, mas no contexto geral. Quando você faz isso, quando você interpreta a Bíblia dessa maneira, você descobre que o tema, o assunto da Bíblia é
Jesus Cristo, Jesus é o Messias. Jesus é aquele que reconcilia a gente com Deus. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados e nos envia numa missão de reconciliação, de paz, de amor e de perdão. Quando você percebe isso, você começa a descobrir muitas coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Mark Twain, um grande escritor americano que era também muito irônico e cético em relação às coisas da fé, ele falava, não são as coisas que eu não entendo na Bíblia que me preocupam, mas são as coisas que eu entendo. Ou seja, você começa a ficar incomodado com aquilo que você percebe sobre si mesmo. Então, eu quero estimular você, nesse nosso último vídeo, a você interpretar a Bíblia literalmente, ou seja, descobrir o que ela de fato diz e não o que você gostaria que ela dissesse. E você use esse conhecimento para falar sobre a Bíblia para seus colegas. Espero que você tenha curtido, Fiquem com Deus e até a próxima.